Preparem-se para a encrenca, pessoal. No vídeo de hoje vou falar para vocês qual país será que eu escolhi, hein? E qual a minha relação com esse país. Bom, pessoal, para quem viu meu último vídeo, deve ter visto que eu coloquei os motivos do porquê eu acho que você deve fazer intercâmbio. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo. Bom, e nesse vídeo eu quero falar para vocês qual país que eu escolhi e qual a minha história com esse país. Para quem é do meu círculo social, ou da minha família, ou os meus amigos, ou meus amigos virtuais, já devem saber qual que é. E se eu coloquei uma dica no meu último vídeo sobre qual país eu vou fazer intercâmbio. E esse país, pessoal, é o Japão. Sim, eu vou para o outro lado do mundo fazer intercâmbio, estudar língua japonesa e viver um monte de aventuras novas. E a minha história com o Japão começa bem de pequenininho. A gente vai ficar meio nostálgico hoje, hein? Bom, quando eu era pequeno, né, bem pequenininho mesmo, acho que meu primeiro contato com o Japão foram os animes. Eu acho que, como a maioria de alguns de vocês que devem estar me assistindo, ou que curte a cultura japonesa, ou que gosta do Japão, deve gostar de animes. E eu era bem criancinha mesmo, e eu lembro de estar assistindo animes na televisão, assim quando eu chegava de casa. Assim, quando eu chegava da escola, eu já assistia anime depois da escola, comentava com os meninos no intervalo ou dentro da sala de aula qual anime que a gente estava assistindo, quais os episódios que estavam passando. Então os animes foram o meu primeiro contato com o Japão. É lógico que naquela época eu era muito criança, então eu só ligava, tipo, se o desenho era legal, o desenho, né? Se o anime era legal, se o anime tinha bastante bichos, se tinha bastante história. Eu sempre gostei de anime de luta, né? Meu anime preferido, inclusive, é o Pokémon. Qual é o seu anime preferido? Me conta aqui embaixo nos comentários. E eu lembro de assistir Pokémon, até porque eu nasci no mesmo ano que o Pokémon foi lançado, em 1996. Então, quando eu já era um pouquinho grandinho ali, já tinha lançado a primeira temporada, talvez até a segunda temporada de Pokémon. Então, assistia bastante depois da escola. Tinha outros animes também que a gente acompanhava. Então, esse foi o meu primeiro contato, através dos animes. Mas eu era muito pequeno, então eu não ligava pra muita coisa assim. Eu só ligava pro que eu gostava de assistir na época. E logo depois, o segundo contato que eu tive com o Japão foram os jogos, né? E todo mundo queria ter um videogame nessa época. Então, todo mundo gostava dos mesmos jogos. Na época tinha lançado o PlayStation 1, todo mundo queria jogar o Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1. Todo mundo queria ter um Super Nintendo 64 ou até mesmo o famoso Game Boy Advance. Eu lembro que eu não tinha Game Boy Advance na era, nem o Game Boy tradicional, e eu tinha um amigo na escola e ele me emprestava o Game Boy para eu poder jogar os jogos, principalmente os do Pokémon. Nintendo 64 também não tinha, mas eu ia na casa desse mesmo amigo para ele poder jogar, porque ele tinha, né? Então, a gente sempre jogava juntos, ou ele me emprestava, ou a gente jogava na casa dele. E naquela época os jogos eram em inglês, mas depois do tempo os jogos começaram a ser em japonês também, quando a pessoa comprava o original. E assim como os jogos, quando eu fui entrando na pré-adolescência, foi também assistindo os animes, mas não mais dublado de como eu era criança, e sim legendado, ou seja, eu escutava japonês e a legenda em português. Eu tinha um amigo na época, inclusive, que ele ama Naruto. Ele amava muito Naruto e eu também sou muito fã do Naruto. Naruto é o meu segundo anime preferido aqui. E então, ele colocava pra gente assistir toda semana, eu acho que saía um episódio. Aí a gente mandava SMS naquela época e se encontrava na casa dele pra gente poder assistir toda vez o anime do Naruto legendado. Eu não dava muita bola para aquela época, mas eu gostava de ouvir algumas coisas, né? E querendo ou não, eu tava emergindo um pouco mais ali na cultura japonesa, na questão de ouvir, né? Porque eu ouvia bastante os animes que a gente assistia, e também mesmo os animes dublados, tem várias palavras que são em japonês. Então, a língua japonesa foi outra coisa que veio na minha vida bem quando eu era mais novinho. E além dos jogos e dos animes, também vieram os cards. Na época tinha tazo, tinha revista para você poder colorir, tinha revista para você poder guardar adesivos, para você poder completar com adesivos, com cards. Bom, aí depois passei um tempo sem consumir muita coisa da cultura japonesa ou do Japão, só os animes mesmo, até que a gente tá chegando à fase adulta já aqui na minha vida, e eu experimento uma das primeiras coisas que eu sou apaixonado até hoje, que é a comida japonesa. Bom,
Pra ser sincero, a primeira vez que eu experimentei comida japonesa, eu era bem criancinha e eu experimentei sushi a primeira vez. E eu odiei, gente. Eu não sei vocês, mas eu detestei experimentar sushi a primeira vez. Eu lembro que a minha mãe levou a gente num restaurante tradicional, mas que tinha, acho que a parte do buffet, você podia pegar. E eu peguei um sushi, só que, cara, eu comi, eu acho que eu até joguei fora, porque eu não gostei de sushi. Mas aí um tempo depois eu tava trabalhando e uma amiga na época falou assim, a gente tava saindo do trabalho, e ela falou, vamos comer no Japa? Eu falei, vamos, mas eu nunca experimentei, eu só experimentei quando era criança e uma coisa faz muito tempo. Bom, então aí ela me levou e a gente experimentou algumas coisas à la carte, eu lembro que eu experimentei mais coisas cruas. Gente, eu não sou do time coisa crua, eu sou do tipo comida quente, eu gosto dos fritinhos, dos empanados, dos assados. Comenta aqui embaixo se você gosta mais das partes quentes ou das partes frias do rodízio japonês. E eu adoro ir, inclusive até hoje eu ainda vou bastante, pelo menos uma vez no mês eu tento ali ir no rodízio japa e experimentar bastante coisa. Inclusive, faz mais ou menos umas 2 semanas eu experimentei takoyaki pela primeira vez, que é um bolinho de polvo e, meu, é muito gostoso mesmo, galera, vale a pena experimentar. E conforme eu fui crescendo, não só eu, mas a internet também foi crescendo, né? O YouTube foi crescendo bastante, o Instagram também, e a gente teve acesso a novas informações e novas coisas que eu pude pesquisar do Japão. Por exemplo, uma delas são as paisagens, né? Os lugares que o Japão tem são incríveis. Nos animes, tem vários lugares que aparecem dentro dos animes. Só que quando a gente é mais novo, a gente não pega essa referência de lugar, a gente só acha que é um lugar aleatório que a pessoa que criou o anime colocou lá. Mas não, tem muitos lugares que existem. Um exemplo disso é Digimon. Digimon tem vários lugares que existem na vida real e que existem no anime também. Então, quando a internet veio, eu pude ter acesso a ver as paisagens lindas que o Japão tem. Vários lugares incríveis, muito diferentes. Principalmente os templos, né, que são bem grandes, trazem muita cultura do Japão. E isso eu pude ver só depois de adulto, que a gente consegue pesquisar mais, aparece no Instagram com frequência, aparece no YouTube com frequência também. Então a gente consegue ter bastante informação sobre esses lugares e sobre os japoneses também, né? Mostrar mais sobre como é no centro de Tóquio, por exemplo, sobre como é aquela travessa de Shibuya, que é bem famosa lá no Japão, sobre o interior do Japão também, que é uma vibe bem calminha, bem interior, cheio de mato. E uma das últimas coisas que eu tive contato do Japão é a cultura japonesa mesmo, cultura e os costumes, né? Como as pessoas se comportam, como a maioria dos japoneses pensam, como eles pensam em sociedade, como funcionam as leis. É lógico que quando a gente fala de cultura, nem tudo que a gente vê realmente acontece. Por exemplo, falam assim que as pessoas não falam dentro do trem no Japão. É claro que tem gente que conversa, mas é bem baixinho e tudo mais, normalmente é bem silencioso. A gente sabe que apesar de ser cultural, assim como aqui no Brasil tem muitas coisas que é cultura, nem todo mundo leva ao pé da risca, ao pé da letra. Mas existem bastante coisas hoje na internet que a gente pode pesquisar, o YouTube tá aí para isso também, vários criadores postam de como é um dia a dia no Japão e de como os japoneses pensam, como os japoneses se comportam. E essa foi uma das últimas coisas que eu estou aprendendo ainda sobre o Japão. É claro que eu não sei tudo, eu nem sei se eu vou gostar de tudo, eu acho que é mais quando eu estiver lá, vivendo lá mesmo, para entender como as coisas funcionam, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Eu acredito que assim como aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, sempre tem coisas que a gente gosta e que a gente não gosta. E é perfeitamente normal, porque nós temos o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver e nem sempre se encaixa tudo. Mas são coisas que eu estou bem curioso para descobrir lá. É claro que tem bastante coisas, perdão, que eu já pesquisei, principalmente porque tem coisas que é mal visto ou que não são comuns lá, assim como são no Brasil. Por exemplo, lá no Japão não tem muita lixeira, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado a toda hora ter um lixinho dentro de um lugar, um lixinho na rua pra gente poder jogar as coisas, uma lixeira, né? Bem fácil, na frente de quase toda casa tem uma lixeira, mas lá no Japão, por exemplo, não tem lixeira em todos os lugares. Então, são coisas bem contraditórias e bem diferentes que a gente pode notar. Então, no vídeo de hoje foi um pouco mais sobre isso, contar pra vocês, que eu acho que alguns de vocês não sabiam, e pra quem não me conhece também, poder saber qual país que eu estou indo. Eu estou indo pro Japão, agora no final de março, eu chego lá em abril, porque é mais de um dia de viagem. E eu gostaria muito de convidar você para poder acompanhar aqui o canal, para poder acompanhar minhas redes sociais, acompanhar minhas aventuras. Eu vou mostrar para vocês o dia a dia de um estudante, porque eu vou estudar a língua japonesa, eu estou indo para estudar a língua japonesa.
Eu vou como estudante, visto de estudante para lá. Então eu quero que você sinta-se à vontade aqui, como se você estivesse comigo. Eu quero que você assista como se você fosse meu amigo, porque nós somos amigos, né? Agora que você está aqui no meu mundo, nós somos amigos. E eu quero compartilhar com todos vocês as minhas aventuras, todas as coisas que eu vou aprender, as coisas que eu vou comer, como que é ir nos lugares japoneses, os costumes de algumas coisas lá do Japão. Então, gente, o meu vídeo vai ficando por aqui. Foi só um resuminho para vocês entenderem a minha história com o Japão, desde quando eu conheci o Japão, como o Japão fez parte da minha vida. É claro que aqui eu dei uma boa resumida, só para o vídeo não ficar muito longo mesmo. Mas comente aqui embaixo se você já sabia para qual país eu ia ou qual país você achou que eu iria. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos que querem fazer intercâmbio ou gostam de saber sobre turismo, sobre viagens também. Axel decolando na velocidade da luz, rendam-se agora e se inscrevam no meu canal.